Arrependimento é um dos fundamentos da salvação. Como eu posso saber que o meu coração sofreu um verdadeiro arrependimento? É isso que vamos ver neste vídeo de hoje. Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo do quadro O que a Bíblia diz, aqui no meu canal, no Evangelho Puro. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre arrependimento. Esse é um tema muito oportuno, né? Um tema que é a base do cristianismo, né? Que muitas pessoas, muitos cristãos já escutaram sobre esse tema, mas não entenderam a sua profundidade, não entenderam o que de fato significa o verdadeiro arrependimento. E o texto que eu quero basear nesse vídeo está no livro de Salmo 51, a partir do verso 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo de confissão do rei Davi. E aqui, meus irmãos, nós iremos perceber que ao longo do cristianismo, ao longo das décadas e séculos, essa é a principal mensagem da igreja. Desde os do Antigo Testamento, com os profetas do Antigo Testamento, desde os primórdios do cristianismo, passando por João Batista, passando pelo próprio Jesus Cristo, pelos apóstolos, é a principal mensagem. Sem arrependimento não tem como nós chegarmos no reino dos céus, não tem como haver salvação. Arrependimento é um dos fundamentos básicos da salvação. Mas aí, irmãos, o grande perigo é que existe um aglomerado, uma multidão de pessoas, uma multidão de cristãos, até mesmo convivendo dentro de templos, dentro de igrejas e mais igrejas, achando que o arrependimento é algo produzido pelo homem, é algo que é feito pelo homem, é algo que é o homem que conquista, é o homem que com a sua capacidade ele conquista o arrependimento. E mais ainda, muitas pessoas acham que pelo fato de estarem em uma igreja, pelo fato de estar obedecendo os dogmas, as liturgias, ou tendo dons espirituais, ou passando por batismo nas águas, eles acham que já se arrependeram e estão salvos por causa disso. Mas só que a Bíblia Sagrada nos mostra claramente, irmãos, lá em Atos capítulo 11, em diversos textos, que o arrependimento é algo produzido pelo Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural. Não existe a possibilidade de um morto ter ação nenhuma. E a Bíblia diz em Efésios 2 que sem Cristo nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. E um morto não reage, um morto não fala, um morto não decide. Se não for Cristo que intervenha com a sua graça gloriosa e converta o coração do pecador que está caído em seus pecados, ele não conseguirá se arrepender dos seus pecados, certo? Mas aí vem a questão: como eu posso saber que em meu coração, em minha vida, eu adquiri o verdadeiro arrependimento? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 7 vai falar de um falso arrependimento, um arrependimento segundo o mundo que produz a morte, como também vai falar de um verdadeiro arrependimento, um arrependimento segundo Deus que gera a salvação. E aqui o parâmetro mais forte que nós temos, dentre vários, é o Salmo 51, que é o Salmo de confissão de Davi, quando ele ali peca contra Deus, ele adultera e comete homicídio, né? E mais na frente, irmãos, ele adquire o perdão dos seus pecados, porque ele se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, das suas transgressões, mesmo que as consequências venham sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas nós iremos observar um homem que foi chamado, que teve o título do homem segundo o coração de Deus, mas porque ele sofreu na sua vida um verdadeiro arrependimento, não dentro dos homens, mas diante de Deus. Aí é onde mora a questão. O verdadeiro arrependimento, ele gera em nossos corações alguns componentes, chamados componentes do arrependimento. Ou seja, nós iremos observar aqui diversos componentes no Salmo 51 que Davi sofreu, e assim devemos sofrer também, que é tristeza pelo pecado, angústia pelo pecado, se sentir sujo pelo pecado, se sentir enojado, triste, né? Se sentir ódio pelo pecado, não diante das pessoas, não tristeza diante das pessoas, mas mesmo distante do olhar das pessoas. Meu esposo não está, minha esposa não está, o pastor não está, os irmãos da igreja não estão, mas Deus está comigo. O verdadeiro arrependimento é algo que é gerado, um temor, não dentro dos homens, mas dentro de Deus. Por mais que estejamos sós,
é quando estamos sós e ali erramos contra Deus, que estamos sujeitos a errar. E verdadeiramente, o arrependimento verdadeiro é uma resposta positiva ao pecado. Ou seja, eu não fico em paz, eu não fico feliz, eu fico angustiado, eu fico me sentindo sujo, enojado, eu fico envergonhado de levantar a minha face diante de Deus, eu fico envergonhado de fazer as coisas para Deus, enquanto eu não confesso, enquanto eu não abandono aquele pecado, enquanto eu não abandono aquela transgressão. E muitos estão dentro da igreja, e muitos estão dentro de templos, cometendo pecados diante de Deus, pecados de estimação, e não sentem nada. Não sentem nenhuma tristeza, não sentem nenhuma angústia. Pelo contrário, ficam em paz. Acham, nada demais, virou costume. Esse não é o verdadeiro arrependimento. E quem não passa pelo arrependimento, não existe salvação, não existe regeneração, não existe justificação. Isso é um meio, isso é uma obra efetuada pelo Espírito Santo de Deus, por meio da conversão, por meio do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. Então Davi, depois que pecou, ele se sentiu sujo, ele se sentiu impuro, ele se sentiu triste, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu enojado pelo que ele tinha feito diante de Deus. E assim deve ser com cada cristão verdadeiro. Devemos sentir essas coisas, devemos sentir esses sentimentos. E nessa vida iremos travar uma batalha ferrenha contra o pecado. Mas sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de dizer não ao pecado, porque foi o pecado que levou o nosso Jesus Cristo à cruz do Calvário. Então abandone o pecado, odeie o pecado, deteste o pecado e ame a santidade, ame buscar o Senhor, ame buscar a sua palavra, ame buscar a sua pureza. Tá bom, meus irmãos? Esse foi mais um vídeo do quadro que a Bíblia diz, certo? Aqui no meu canal no Evangelho Puro. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e divulgue essa mensagem, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.